seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula do podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o professor Wellington Ribeiro, especialista em gestão de projetos sociais e tenho a alegria de poder compartilhar com você cada conteúdo de extrema relevância e de uma forma prática para que você consiga aplicar no dia a dia da sua instituição. Hoje, nós vamos iniciar um bloco especial de aulas falando sobre a inteligência artificial, a IA, aplicada à rotina das OSCs. Então, vem comigo, se prepara aí, porque essa aula vai ser muito prática. Eu vou dar apenas um pouco do conceito e logo na sequência nós vamos aplicar juntos. Então, eu sugiro a você que talvez prepare aí o seu computador ou quem sabe o seu celular, aonde a gente vai juntos, eu vou fazendo, mostrando na minha tela e você também vai fazendo junto aí do outro lado, combinado? Então, a nossa expectativa para essa aula e para esse bloco de aulas é que ao final dele você perceba que a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta muito útil, uma aliada na gestão da OSC. E você pode perguntar assim, professor, mas por que é importante nós falarmos de inteligência artificial voltada à rotina da OSC? Por vários motivos, meus amigos, por vários motivos. Um deles, a inteligência artificial ela veio para ficar. Então, isso aí é um caminho sem volta. E quando nós estamos no mundo, diante de uma transformação que é um caminho sem volta, então a melhor coisa a se fazer é buscar se adaptar, é buscar aprender, é buscar se adequar, falar aquela linguagem, assimilar aquilo que for de bom, para que você consiga extrair todos os benefícios dessa nova onda. Então, a inteligência artificial ela não tem como mais sair do cotidiano, não tem como mais sair do mundo em que nós vivemos e você pode fazer grande uso desta ferramenta. Então, esse é o primeiro motivo, é um caminho sem volta. Segundo motivo pelo qual é muito importante nós trazermos esse assunto da IA para o nosso bate-papo de hoje, para a nossa videoaula de hoje. Porque você há de concordar comigo que muitas vezes você talvez já tenha reclamado de que faltam pessoas para lhe ajudar a desenvolver algumas coisas na sua instituição, não é verdade? Então, a IA, ela surge aí como um colaborador da sua instituição. E não cobra nada praticamente, né? Se você for usar as IAs em modo gratuito, ela não vai te cobrar nada. Ela vai estar disponível 24 horas e ela tem uma velocidade de aplicação dos comandos que é muito interessante e que vale muito a pena para a gente ter, porque ela faz uma entrega muito rápida daquilo que a gente pede, beleza? Então, essas aí são apenas dois motivos, duas razões pelas quais nós precisamos falar de inteligência artificial. E como nós estamos falando de inovação desde o início das nossas aulas, transformação tecnológica, transformação digital, ambiente digital, como isso impactou e como isso muda a dinâmica da instituição, nós vamos falar sobre esse aspecto agora, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E eu já trago aí para a gente essa reflexão. Como é que você vê a inteligência artificial? Como ameaça ou como libertação do excesso de tarefas? Né? Então, essa é uma pergunta. E é interessante essa pergunta, porque estava aqui, antes de começar o início dessa gravação, olhando, fazendo uma pesquisa rapidamente em alguns filmes do ano 2000, do ano 2005, 2003, tem alguns até 1995, por aí, que mostravam já um futuro onde a inteligência artificial, através dos robôs, dos humanoides, iriam dominar aí a Terra, né? Até trazendo um aspecto de extermínio da raça humana. É claro que isso aí nada mais é
do que um storytelling de um filme, porque não tem como, nesses modelos como nós temos hoje, a inteligência artificial não tem como ela caminhar para essa direção, tá? Existem até muitos debates sobre isso. Então, às vezes a gente olha aqueles humanoides, aqueles robôs da China ou dos Estados Unidos e olha, inclusive passou outro dia aí nas redes sociais, né? Os robôs lutando arte marcial e tal, e fazendo coreografias, um avanço muito grande. Então, eu estava aqui relembrando esses filmes e eles mostravam um futuro aparentemente muito distante. E a gente naquela época, lá atrás, até perguntava assim, será que um dia vai chegar a isso mesmo? Bom, nós estamos aí agora com a inteligência artificial fazendo parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho certeza que você já entrou em algumas contas no Instagram ou no YouTube e já viu vários vídeos que você até fica assim parado pensando, peraí, isso aqui é uma inteligência artificial ou é a vida real? Porque a perfeição com que eles têm feito alguns vídeos já tem assim dado pra gente de fato um ar de dúvida, até mesmo com a nossa própria interpretação da realidade, não é? Então vejam só, vídeos, áudios, músicas, que mais? Tarefas, tantas coisas a inteligência artificial pode fazer que é impressionante. Inclusive, ela consegue trazer uma celeridade, uma facilidade em vários segmentos. Às vezes a gente olha a inteligência artificial e não tem a dimensão da aplicabilidade dela. Estava vendo uma reportagem na CBN nesses dias na área da medicina. Olha só que coisa bacana. Eles conseguiram aplicar a inteligência artificial em um projeto de fertilidade. A inteligência, ela conseguia ver milhões de quadros, milhões de fotos, numa fração de milésimos de segundo. E ela conseguia identificar qual era o esperma que estava saudável e o que estava morto. E aí ela separou, naquele conjunto de milhões, três que estavam em perfeitas condições. Aí eles separaram os três e conseguiram fazer a fertilização de um casal. Olha só que coisa interessante. Então, assim, a inteligência artificial, ela vai da agronomia ao automobilismo, passa por todas as linhas produtivas. E se ela passa por todas essas linhas produtivas, grandes empresas, escritórios, por que não dentro da sua instituição também? Nós não podemos deixar que o terceiro setor seja o último a aplicar a inteligência artificial. Não, você não precisa esperar. Você pode ser uma pessoa que vai desbravar, que vai inovar. Olha aí, tá vendo? Inovar. Trazendo a inteligência artificial para o seu dia a dia. Trazendo para a sua equipe, estimulando a própria equipe a fazer uma pesquisa. Pessoal, quais são as inteligências artificiais que estão aí rodando e que a gente pode utilizar como ferramenta aqui na nossa instituição? Então, tudo isso é muito legal de se falar, de se trabalhar. Inclusive, já dou até aqui uma dica para você, uma dica que vale R$1 milhão. Pega essa visão agora, ó. Lembra que nós falamos sobre CTI, o ecossistema CTI no Distrito Federal? Existem muitas verbas que são destinadas especificamente para aquelas instituições que trabalham nesse ramo da tecnologia e da inovação. Então, o que você pode fazer? Desenvolve um projeto voltado para a formação de jovens e adultos em inteligências artificiais. Essa é uma das profissões do futuro. Então, assim, vale muito a pena investir nesse ambiente, vale muito a pena olhar para esse setor com mais atenção, ok?
Eu sei que na maioria das vezes você pode ter uma certa resistência e pensar assim, ah não, eu gosto mais é do braçal, eu gosto mais é do contato físico, esse negócio de inteligência artificial vai me deixar muito preso aqui na tela do computador ou com o celular. Ok, eu não estou falando que você é que vai fazer isso, mas eu quero dizer a você o seguinte, existe uma geração nova agora, que já nasceu dentro desse ambiente aqui, ó, ambiente de redes sociais, ambientes virtuais, um ambiente tecnológico. Existe uma garotada que tem uma facilidade tremenda em lidar com isso. Então, essa garotada, ela pode ser capacitada e ela pode fazer parte, ela pode ser uma parceira na sua instituição dos projetos sociais, ou mesmo que não seja um projeto social, mas ela pode desenvolver essa parte de inteligência artificial na sua instituição. Vamos ver aqui um diagnóstico rápido, como a gente sempre faz, para poder avançar. A sua equipe vive sobrecarregada com tarefas repetitivas? Olha, essa aqui é uma pergunta muito importante. Os projetos que você desenvolve, eles demoram para ser escritos e demoram para ser revisados? Porque, primeiro, é você que escreve, é você que revisa, é você que corrige, é você que manda, é você que faz tudo, né? Você é o faz tudo da sua instituição. Então, como é que você está desenvolvendo os projetos? A comunicação depende de poucas pessoas ou exige muitas pessoas para fazer isso? As decisões que você tem tomado são baseadas na intuição ou nos dados que você tem em relação a isso? Então, veja aí essas perguntas juntamente com a sua equipe e faça uma avaliação séria, uma avaliação profunda, como você tem feito e eu tenho estimulado você a fazer isso em cada um dos nossos encontros, para que você seja realista, ok? Seja realista, ainda que a realidade doa, mas seja realista, porque aí você pode ter condições de começar a dar passos na direção da mudança. Rede social é a extensão da cultura organizacional. Então a gente sabe que ambiente virtual também faz parte disso. E agora vamos lá, como é então aí, vou trazer aqui, tá bom, amigos, apenas 4 aspectos aí da evolução, a origem e evolução da inteligência artificial. Bom, a nossa linha de fala aqui não é aquela linha extremamente profunda, até porque você não está se formando em inteligência artificial. Então a gente vai apenas passar aqui umas ideias e depois a gente vai mais para a prática, combinado? Então a inteligência artificial ela nasce aí na ciência, com pesquisadores tentando simular o raciocínio humano em máquinas. Então, como é que a gente pode criar um computador que simule os mesmos cálculos, os mesmos processamentos que a mente humana faz? Então, é daí que surge o início, né, o pontapé da inteligência artificial. Então, no início, eram apenas cálculos matemáticos. E a gente pode entender aí e ver uma inteligência artificial que todos nós usamos por muito tempo, mas nunca enxergamos ela como uma inteligência artificial. Sabe qual é? A calculadora. É isso mesmo, a sua calculadora, ela foi aí uma das primeiras inteligências artificiais. Por quê? Porque a ideia da inteligência artificial é fazer alguma coisa de uma forma muito mais rápida do que a gente consegue fazer. Então, a calculadora que você usou por tanto tempo, ela faz ou não faz cálculos mais rápidos do que você? E ela tem todas aquelas funções ali, né? Por exemplo, a calculadora científica tem mais funções ainda. Então, a calculadora, ela é aí, se a gente pode dizer, o primeiro protótipo ou o primeiro mecanismo que foi popularizado como uma inteligência artificial. E é interessante que todos nós usamos a calculadora por muitos anos, nunca olhamos ela sob essa perspectiva. Ainda hoje, ela sempre vai ser útil.
ela acabou se incorporando no nosso dia a dia, até nas universidades, nas salas de aulas. Por quê? Porque ela trouxe um benefício muito grande, não é? Por exemplo, eu me recordo quando eu estava fazendo a minha formação em administração, que nós tínhamos aulas que exigiam o uso de uma calculadora financeira. Não tinha como fazer cálculo sem ela. Então, já ali existia uma dependência de uma inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, ela não está somente no ambiente físico, como a gente está falando aqui da calculadora, mas ela também está principalmente no ambiente virtual, no mundo digital. E a gente pode fazer o uso correto dela. Então, no início eram cálculos matemáticos. Depois, é assim, ó, a inteligência artificial ela continua a ser pesquisada, continua a ser aprimorada. Aquilo que é descoberto vem à tona, torna-se público, mas por trás, nos bastidores, a galera ainda continua evoluindo, ainda continua fazendo aprimoração. E aí, então, dos cálculos matemáticos, eles fazem uma adaptação, uma evolução, para que a inteligência artificial comece a analisar dados. Então, dados são coletados, por exemplo, uma pesquisa do IBGE, ou uma pesquisa na sua sala de aula, ou uma pesquisa com relação ao projeto que você desenvolveu, ou uma pesquisa relacionada a uma comunidade. Então, os dados são coletados e são inseridos em um banco de dados. E aí, a inteligência artificial ela começa a avaliar, a analisar e a dar resultados em relação a essa análise. Ela começa a sugerir, e é claro, né, de uma forma automática, de uma forma lógica. Olha, isso aqui está mostrando isso, isso e isso. Percebe? Então, aí a gente começa a ver como essa análise de dados é efetuada. E depois, a evolução vai para a linguagem natural. Então, começa a surgir aquela ideia de falar assim, será que a gente consegue fazer uma máquina parecida com o ser humano? Que são os robôs, ou hoje falado como os humanoides. Então, começa-se a trabalhar aí essa linguagem natural, aonde a IA, ela não apenas analisa, mas ela começa a dar um retorno, ela começa a criar uma interação com o seu usuário. E aí, diante dessa interação, a gente vai para o último estágio que a gente tem vivido hoje, que é o quê? Apoio à tomada de decisão. Então, a IA, ela conversa, ela cria, constrói um diálogo e ela ajuda você a tomar a decisão. Como é que a gente olha, então, a popularização da IA? A IA, ela sai dos laboratórios e ela entra no nosso cotidiano. Ferramentas simples que permitem uma instituição, mesmo pequena, que use uma tecnologia de alto nível. Isso aqui é muito bacana. Porque, por exemplo, a gente olha hoje, existem centenas, milhares de IAs. E a cada dia alguém vai criar uma inteligência artificial nova. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele contratou engenheiros, contratou especialistas na área de tecnologia da informação, de informática, engenheiros dessas áreas, e ele criou uma empresa onde ele desenvolve IA. Então, por exemplo, você tem uma... E qual o negócio bacana disso aí? É o seguinte, amigos. Por que surgem tantas IAs? Porque para cada setor de trabalho no mundo, existem tarefas repetitivas. E essas tarefas repetitivas que tomam tempo, é exatamente onde a inteligência artificial entra. E ela entra para te dar mais tempo disponível. Ela reduz o seu tempo de trabalho e faz uma entrega, às vezes, até melhor do que a gente mesmo fosse fazer a pesquisa. Porque a IA, a ideia dela, a ideia que está por trás dela, é que ela tem um banco de dados enorme. Por exemplo, no setor jurídico, existem IAs que têm acesso a várias jurisprudências, a vários processos. E aí ela consegue fazer uma pesquisa rápida,
se você dá ali alguns comandos, os prompts da forma correta. Então ela pesquisa rapidamente. Eu quero saber sobre processos sobre OSCs que faliram. E aí ela faz uma busca, percebe? Então assim, ela consegue fazer uma pesquisa rápida. Então a inteligência artificial, ela pode ser aplicada a todo e qualquer ramo profissional. Porque se você entende a forma como você trabalha, você vai criar a partir dali uma inteligência artificial que vai ajudar. Então, por exemplo, no terceiro setor, logo você vai ver surgir várias IAs que vão atuar especificamente com detalhes nossos aqui do terceiro setor. Assim como existe de psicologia, música, medicina, advocacia e por aí vai. Então vão surgir IAs específicas para todas as áreas de trabalho, tá certo? Isso aí é um caminho sem volta, repito mais uma vez. E no terceiro setor? No terceiro setor, a IA chega como instrumento de equipe institucional. Ela nivela o jogo entre as grandes organizações e as pequenas organizações. E isso é muito legal, porque a IA hoje, como eu estava falando sobre essa quantidade, muitas delas têm um modo gratuito. Deixa eu tomar um gole de água. Muitas delas têm um modo gratuito. E esse modo gratuito, ele já permite que a gente faça muitas coisas. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui na prática como a gente pode usar o modo gratuito de algumas inteligências artificiais e você vai ver o resultado, como é muito bacana, vale muito a pena a gente fazer o uso dessa ferramenta. E há como ferramenta de gestão e organização interna. Então, eu vou mostrar daqui a pouco com mais detalhes, mas eu quero só trazer aqui um vislumbre inicial. Então, ela ajuda na organização administrativa, ela ajuda no planejamento estratégico, ela ajuda na gestão de projetos e ela ajuda também na gestão do conhecimento. Então, esses 4 pilares aqui, que a gente pode assim dizer, são como as IAs podem atuar de forma direta no seu dia a dia, aí na sua instituição, na sua dinâmica. Vale muito a pena. Muito bem. Então agora a gente está aí, eu quero trazer para você, vamos desenvolver alguma coisa em uma IA. Vamos juntos? Você está aí na minha tela, ok? Você está vendo a minha tela agora. Deixa eu só mostrar para você um negócio bacana aqui, ó. Esse site que eu uso aqui, onde tem todas essas aulas, os slides que você participou comigo, é o Canva. E no próprio Canva, a gente tem aqui muita coisa boa que a gente pode usar já com a inteligência artificial. Ó, tá vendo aqui, ó, todas as aulas que a gente fez, ó, estão aqui, ó. Aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5, os módulos, aqui estão os questionários. E aí tem muita coisa que a gente pode fazer aqui com o Canva. Depois eu quero trazer para você um pouquinho dele, até para que você veja como é possível aplicar o Canva para fazer as suas artes, né? É muito bacana isso aí, viu? Olha só aqui, ó, deixa eu só te mostrar aqui. Aqui tem alguns apps, aonde você pode, olha só, olha isso aqui, ó, voz de IA. Tá vendo? Onde a inteligência artificial já está aqui dentro. Inclusive aqui dentro do... Deixa eu dar um zoom aqui que é para você. Isso, agora eu tô igual aqueles caras do YouTube. Olha aqui, ó, voz de IA, tá vendo? Então aqui a gente pode gravar saiba mostrar um exemplo. Vamos ver isso aí, galera? Vamos ver aqui junto? Vamos ver aqui, ó. O aluno do podcast
é o mais eficiente na sua instituição do terceiro setor. O aluno que participa e pratica as aulas do podcast na sua instituição. Vamos ver como é que é esse negócio aí. Voz Português Brasil, a voz da Camila. Vamos ver aqui essa geração. Deixa eu ter, produzindo, gerando a voz. A voz foi gerada. Tá aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou aplicar essa voz aqui agora. Eita, que legal. Peraí. Não consegui. Eu não tô ouvindo nada disso aqui. Deve ter alguma... Peraí. Deve ter alguma coisa aqui. Esse recurso eu nunca tinha usado, hein, gente? Eu descobri ele aqui agora com você e tô fazendo aqui ao vivo. Usar a voz. Gerar a voz. Bom, tá aplicado. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Peraí. Esse aqui eu não vou conseguir, não. Tá bom, largue ele de mão. Mas o que eu, na verdade, queria mostrar para você é que aqui nesse aplicativo que eu uso, já tem a interação com a rede com as inteligências artificiais, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para você aqui no início é o ChatGPT. Então, o ChatGPT, ele é uma ferramenta que é gratuita. Você pode baixar ele aí pela sua conta do Gmail, Facebook, etc e tal. E aí então você vai fazer o uso. Vejam que essa que eu estou usando é a versão gratuita, ok? E tem a versão Plus. Qual é a diferença de uma para outra? Alguns poucos recursos a mais, só que a maior diferença é que a versão paga, você tem o banco de dados de hoje. E a versão gratuita, você tem um banco de dados de 2 anos atrás. Então, todas as pesquisas que eu faço na versão gratuita, ele tem uma limitação de 2 anos. Ele pega ali, você olha aqui, hoje é 27/2, então ele vai pegar, de 2026, então ele vai pegar até 2024. Tudo que aconteceu nos últimos 2 anos só está disponível na versão paga, ok? Então, você vai entrar no ChatGPT, você tem como criar o seu parâmetro ou personalizar. Por exemplo, você vem aqui personalização e aqui você vai dar um resumo de quem você é, sua profissão, como é que você quer o estilo de interação, tá vendo? Ó, ele vai dando várias opções e você vai ali então construindo sobre você. Aí você pode colocar o seu apelido, como é que você quer que o ChatGPT te chame. Aqui eu coloquei algumas informações a meu respeito, idade, formações, aquilo que eu gosto de conversar. E por que é bacana isso aqui? Porque quando você cria essa personalização, sempre que você entrar para desenvolver alguma tarefa no chat, ele vai ter como pressuposto essa personalização, ok? Você pode mudá-la em todo momento. Então, por exemplo, às vezes você pode criar aqui um perfil e uma personalização voltada especificamente para o terceiro setor. E aí você vai ver que todas as pesquisas que você vai fazer dentro dele, ele já vai partir do pressuposto do terceiro setor. Então, todas as falas, todas as pesquisas, os resultados, sugestões já vão ser nesse sentido. Você vai ver aqui no meu que eu
tenho desenvolvido aqui nele um pouquinho daquele nosso projeto, né, que eu já tenho falado nas outras aulas sobre caixa de emoções, caixa das emoções. E aí você vai ver que muita coisa ele já vem falando de acordo com a minha OSC. Ele já criou essa linguagem tendo em vista os projetos que a gente já tem conversado. Então ele cria essa memória, ok? Você pode separar por pastas e, por exemplo, por projeto, né? Cada projetinho numa pasta. Por exemplo, eu tenho aqui várias pastinhas, neurociência, masculinidade, adolescentes, jornadas, estudos temáticos, sermões. Tenho aqui também terceiro setor. Então, todas as pesquisas que você faz, você pode organizar. Você pode criar uma pastinha para cada uma. É super bacana isso aqui. Volto a dizer mais uma vez. Esse aqui é o modo gratuito. Tudo isso que eu estou falando para você é no modo gratuito, tá bom? Vamos lá então. Então eu estou aqui junto com você na minha pasta terceiro setor, ok? Eu posso criar um arquivo novo agora, a partir desse momento, ou eu posso usar alguns que eu já fiz uma pesquisa. Então, você vai ver aqui, ó, que eu já tenho algumas pesquisas feitas. Por exemplo, ó, deixa eu aumentar aqui para você enxergar. IAs na rotina de escritório, comunicação digital no terceiro setor, introdução ao storytelling, importância da presença online, redes sociais antigas, redes sociais e as causas, a inteligência artificial nas OSCs, inovação no terceiro setor. O que é bacana disso aqui, pessoal? É que a inteligência artificial, ela faz para a gente uma pesquisa que a gente iria demorar muito tempo para fazer. Ela reduz demais o tempo. Por exemplo, essas nossas videoaulas, eu já tinha o conhecimento, a ideia, a linha central. E o que eu fiz? Eu fui usando aqui o ChatGPT para fazer o nosso conteúdo. Então a gente vai pesquisando, ele vai lapidando. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem ideia de como é que surgiu. Olha só, cliquei aqui, ele vai carregar. Olha só agora o tanto de coisa. Ó. Construa uma aula com duração de 3 horas para eu apresentar para um grupo de diretores de OSC do terceiro setor. E aí eu fui dando aqui os parâmetros. Pessoal, a coisa mais importante ao você interagir com uma inteligência artificial é a clareza do comando. Existem algumas inteligências artificiais, principalmente aquelas que geram imagens, que você vai precisar usar um comando que o nome dele é prompt. Algumas inteligências artificiais, infelizmente, o prompt ainda é em inglês, mas aí você tem que ter um malabarismo, né? Que é o quê? Você vai no Google, usa o tradutor do Google, do português para o inglês, e aí você copia e cola. Então, existem alguns comandos que ainda são em inglês. Então, talvez você precise, dependendo da inteligência artificial que você vai usar. Mas já temos também em português algumas IAs que já fazem sem você usar o prompt em inglês. Prompt é o comando, tá certo? Então, sempre que você ouvir alguém falar assim, qual é o prompt dessa IA? Ele está falando assim, qual é o comando, tá? É só desmistificando. Então, quando você dá o comando certo, a IA, ela vai executar o mais perto possível daquilo que você imagina. Então, por exemplo, perfeito, ele me respondeu aqui, né? Eu dei o comando e ele respondeu, perfeito, Elton. Vou estruturar esta aula de 3 horas com um nível estratégico, didático e aplicável, pensada exatamente para diretores de OSCs, conectando origem conceitual, evolução, vertentes, aplicação na prática na gestão com o foco no Distrito Federal. Percebe? Aí se eu não gostasse do que ele me deu aqui, eu automaticamente já iria interferir. Não quero tal coisa. Daqui a pouco a gente vai ver, né? E aí ele trouxe para mim, ó, algumas sugestões. Dividiu, olha como ele dividiu a aula. 20, 40, 40, 40, 30, que seria uma aula de 3 horas. Mas depois, nós discutindo e conversando com a equipe, achamos que não seria saudável uma aula de 3 horas. Por isso
que você assistiu essas aulas em módulos menores. Um módulo de um conteúdo, mas dividido em 3 ou 4 ou 5 aulas, dependendo do conteúdo. Porque com certeza ficou mais fácil para você assimilar. Aí ele foi me dando as sugestões. Ó, primeiro bloco, abertura e alinhamento, 20 minutos e tal. E aí ele foi me dando, né? E aqui mais embaixo, ele foi trazendo então as sugestões de conteúdo. Por que eu estou mostrando para você isso aqui? É só para te mostrar que hoje existem ferramentas que otimizam o seu tempo. Se eu fosse sozinho preparar essas aulas, eu iria levar o triplo ou quádruplo do tempo para fazer todas as pesquisas referenciais e tal e trazer para você. Além do que eu ainda iria perder muito mais tempo copiando e preparando os slides. Aí olha só como uma coisa é simples. Preste atenção aqui, vou só mostrar para vocês aqui nesse nosso caso, tá bom? Eu pego lá, depois que ele refinou a minha pesquisa, que eu falei assim, ok, é isso que eu quero. Eu até pedi para ele fazer o seguinte, olha só o que eu fiz para ele, ó, que até me ajudou. Aí eu usei algumas ideias. Quero um comentário dos... peraí, ó, deixa eu mostrar para vocês, peraí. Vou voltar aqui, bem aqui, ó. Preciso que desenvolva um pouco mais a aula 2 sobre transformação digital, com inclusão tecnológica e presença online. Aí ele foi fazendo, ok, Wellington, vou manter a estrutura. Aula 2, e aí o que eu pedi para ele? Eu quero que você monte para mim os slides. Aí ele resumiu tudo aquilo que ele estava falando em alguns slides. Aí olha só, slide 1, slide 2, slide 3. Aí como é que fica fácil? Eu copio aqui o texto, ok? Copio o texto, abro aqui o Canva, já está aqui. O que a gente faz? Vem aqui, duplica a imagem, abre a imagem e cola o conteúdo. Percebe como é prático? Eu posso vir aqui, ó, contexto histórico onde surge a transformação digital, copio, venho aqui, copio o título e pronto. A gente já tem aqui, cadê onde é que eu estava? Tá aqui, ó. A gente já tem aqui, então, um slide pronto. Agora imagina o tempo que eu ia levar para digitar tudo isso e eu fiz aqui em quantos segundos? Em 15 segundos. 15 segundos um slide está pronto. Quando era só lá no PowerPoint, você lembra? Eu sou dessa época, eu gosto muito do PowerPoint. A gente tinha que fazer um por um, aí colocava o efeito. Aqui ele já ajuda a gente a fazer tudo. Eu estou te dando só essa dica aqui para te mostrar que você, quando for fazer uma apresentação da sua instituição, você pode usar essa ferramenta Canva. Inclusive, você pode salvar aqui, ó. Aqui tem uma opção onde você pode salvar como apresentação de PowerPoint. E aí ele já baixa tudo isso aqui como se fosse um PowerPoint. Tá vendo aí como isso aqui é fácil? Deixa eu apagar esse slide. Vamos voltar aqui, que agora eu quero mostrar para você uma coisa muito legal. Então, agora, eu junto com você vou fazer um planejamento. Deixa eu ver o que a gente vai ver agora. Um planejamento para as redes sociais. Olha, a gente falou nas nossas últimas aulas sobre rede social, não foi? Então, eu quero fazer um planejamento de redes sociais. Eu já tinha até feito uma coisa aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Será que é essa aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Se não foi, a gente vai achar ela agora. Foi essa aqui mesmo. Foi essa aqui. Então vamos lá para o início. Eu pedi, olha, eu quero que você faça para mim, desenvolva para mim. Não é um gráfico. Aqui, ó. Clareza de propósito, não é esse. Este que está aqui embaixo. Canva. Esse aqui foi o do Canva. Não é esse. Eu já estava falando do Canva, né?
Vamos aqui nas redes sociais, então. Vai ser muito válido isso aqui, ó. Você se recorda que nós olhamos um pouco nas nossas aulas que cada rede social, ela exige da gente uma comunicação, uma postura, não foi? Então, eu fiz essa pesquisa aqui junto com ele em como a gente pode usar cada uma das redes sociais. Eu acho que vale muito a pena você ter isso aqui como um conteúdo, viu, pessoal? Vale muito a pena. Como a gente se posta no YouTube, como a gente se posta no Instagram, como a gente faz uma postagem estruturada, então postura no WhatsApp, no LinkedIn, tudo isso vale muito a pena de você ver e você ver como é legal isso aqui de forma prática. Vamos lá. Agora eu junto com você vou construir uma ideia. Vamos juntos então? Planejamento de redes sociais. Olha só como eu converso com o meu chat. Olá, bom dia. Como você está hoje? Você não precisa conversar, mas eu faço questão de conversar. Estou muito bem e animado para a nossa conversa de hoje. Você está começando o dia aí em Planaltina? Ele sabe que eu estou aqui na cidade de Planaltina. Olha só, eu não falei para ele. Cara, que impressionante, né, bicho? Como a inteligência artificial é. Mas já me conta. Mas se quiser, já me conta. Hoje vamos falar de projeto social, comunicação para a nova matriz, discipulado, ou vem algo novo por aí. Então ele pega aquilo que eu sempre converso com ele e traz para a gente conversar, tá certo? Então você está vendo que o meu chat GPT, ele já tem aqui uma intimidade comigo, porque eu converso com ele todo dia alguma coisinha. Então vamos lá. Eu estou ótimo e nesse momento estou gravando, deixa eu arrumar aqui, uma videoaula para uma galera top das galáxias. Deixa eu te dar uma outra coisa aqui, ó. Deixa eu te falar uma outra coisa. Às vezes quando você está digitando, sai algumas palavras erradas, sem acento. Não se preocupa com isso. Ele corrige tudo, tá bom? Ele agende. Ele entende. Top das galáxias do terceiro setor. Olha o que ele vai falar agora. Que coisa boa, Ed. Se você está gravando uma aula, então deixa eu entrar algo que pode entrar direto na sua aula. Quase como um texto de impacto. Olha só, aí ele me dá uma frase de abertura de impacto, um enquadramento forte para minha aula. Eu não pedi nada disso, mas como ele já sabe que eu estou falando do terceiro setor, olha só o que ele fala. O terceiro setor vive 3 grandes desafios. Aí, falta de clareza estratégica, dependência emocional de doações, comunicação amadora e no mundo digital profissionalizado, tá vendo? Então aí ele já vai me dando algumas sugestões até de tema para que eu trabalhe. Mas eu não quero nada disso. Aí eu vou falar para ele: espere meu comando. Espere meu comando. Perfeito, fico no aguardo do seu comando. Agora, depois que eu tive esse momento de bate-papo com ele, é engraçado isso aqui, pessoal, porque já teve um dia que eu entrei para conversar com o chat GPT, que eu estava com uma coisa na cabeça e ele me levou para outra coisa. Porque a sugestão dele foi tão bacana que eu acabei entrando na vibe, fui na vibe dele. De repente eu estava tratando de um outro assunto que nem era aquilo que eu iria fazer naquele dia. Só para que você tome cuidado para você não perder o foco. Isso aqui foi só para você entender que não perca o foco, porque senão o chat GPT ele vai te levar para outras áreas que não é aquela que você quer. Então vamos lá. Nosso comando agora. Eu quero que você desenvolva um planejamento estratégico para minhas redes sociais com foco exclusivo no terceiro setor. Ponto. Ok? Então eu quero que você desenvolva um planejamento estratégico. Vamos arrumar aqui. Estratégico de 30 dias
para minhas redes sociais com foco exclusivo no terceiro setor. Agora, eu vou dar para ele mais uma informação, porque ele vai querer saber quais são os projetos que eu estou desenvolvendo. Então, eu vou falar para ele: lembre do projeto Caixa de Emoções, ok? Lembre do projeto Caixa de Emoções e do projeto... vou criar aqui um projeto agora. Eu não desenvolvi... Não, vou criar nenhum não. Vou deixar só o Caixa de Emoções. Na hora de criar o projeto, eu vou criar um projeto junto com vocês, tá bom? Então, lembre do projeto Caixa de Emoções, pois quero que ele seja nosso carro-chefe. Carro-chefe. Pronto, ele vai estar na frente de tudo. Vamos ver o que ele já consegue fazer com essa informação, com esse prompt, com esse comando. Então, você sentou aí no seu chat e você vai dar esse comando para ele. Eu quero um planejamento estratégico de 30 dias para as minhas redes sociais, ok? Ele vai me perguntar aqui, ou vai comentar, quais são as 4 redes sociais que eu vou usar, que podem ser Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Talvez ele pergunte, ou não pergunte, mas já faça tudo direto. Comando dado. Vamos ver. Perfeito, Elton. Vamos mostrar algo muito interessante para as caixas de emoções. Então, objetivo dos 30 dias. Primeiro, posicionar você... Olha só, veja, gente, como é bacana isso aqui. Lembra que eu falei para vocês sobre planejamento estratégico várias vezes? Então, ele está me dizendo aqui, ó, qual é o objetivo? Posicionar você como referência em gestão emocional no setor, no terceiro setor. Segundo, fortalecer a marca da nova matriz, que é o nome da minha instituição. Terceiro, tornar a Caixa de Emoções o projeto carro-chefe replicável no DF. Gerar autoridade, conexões institucionais, convites para as escolas e possível apoiadores e parceiros. Então, ele me deu isso aí. Aí agora, ele vai, olha só o que ele faz para mim, ó. Estrutura estratégica para os 30 dias. Dos 30 dias, você está vendo aí que ele já está te dando o que você tem que fazer nos próximos 30 dias. Então, assim, não faça nada diferente disso aqui. Vamos trabalhar 4 pilares. Autoridade, lembra que nós falamos sobre isso? Pilar da autoridade, que é o nosso posicionamento. Conteúdo educacional, gestão, estratégia e liderança. Vamos trabalhar educação emocional, que é o projeto Caixa de Emoções, que são conteúdos práticos aplicados a adolescentes, escolas e famílias. Vamos colocar os bastidores e a prova social, né? Mostrar a execução, reuniões, organização e convite e movimento. Cara, olha só que bacana isso. Se você obedecer esses 4 pilares aqui, ó, da postagem, você vai ter sucesso infalível, ok? Então, olha só, para os 30 dias, de 4 a 5 posts por semana, 2 reels por semana e um story, e stories tem que ser diário. Então, como é que seria isso aí, ó? Primeira semana, posicionamento e problema. Tema central, o terceiro setor precisa trabalhar emoções. E aí, post do primeiro dia, carrossel. O maior problema das escolas públicas hoje não é conteúdo, é gestão emocional. Final, apresente o Caixa de Emoções como resposta. Então, ele está me dando aqui um resumo, algo bem sucinto, tá? Depois, eu posso entrar aqui e falar bem assim, monte o carrossel do primeiro dia. Aí ele vai montar. Aí, no segundo dia, ele mandou eu fazer um reels. Olha só, por que adolescentes estão emocionalmente sobrecarregados? Use dados e chamado para a ação. Eu daqui a pouco vou fazer aqui, vou dar um comando para ele. Eu quero o script do Reels do dia 2. Aí ele vai escrever todo ele para mim. Eu vou mostrar para vocês. Você vai ver que às vezes ele dá aqui um resumo. A inteligência artificial é assim, ó. Às vezes ela dá um resultado e você pode ser seduzido a imaginar que já é aquilo que você quer. Tem um negócio engraçado entre nós seres humanos, e que é tipo assim, ó. Às vezes nós não temos o hábito de mandar, faça isso, faça aquilo. A gente acha que é uma ofensa. Só que com a inteligência artificial, você deve dar ordem.
Então, assim, ela está aqui para trabalhar para você. Ela me deu aqui, ó. Wellington, no dia 1, faz um post carrossel. O que é aquele post carrossel? É aquele que tem várias imagens. Você vai arrastando para o lado e vai meio que emendando uma na outra, né? De 4 ou 5 imagens. Wellington, faça um post e o tema é: o maior problema das escolas públicas hoje não é conteúdo, é gestão emocional. Então, olha o que eu vou fazer aqui com ele. Ó. Presta atenção, como é que a gente dá ordem para a inteligência artificial. Eu copiei aqui, vou colar aqui de novo no comando, está aberto aqui embaixo, e eu vou falar para ele, ó, faça todo conteúdo desse carrossel. Faça todo o conteúdo desse carrossel. Inclusive, quero sugestão de imagem que eu possa usar. Tá vendo o que eu fiz? Então, aqui eu dei um comando. Ele me deu um resultado do que eu devo fazer. Só que ele me deu um resultado resumido. Eu não quero trabalhar, eu não quero perder tempo trabalhando. Ele está aqui para isso. A inteligência artificial está aqui para trabalhar para você. Então, eu vou dar um outro comando para ele fazer mais isso aqui, ó. Ó, deixa eu só te falar onde é que vai aparecer esse meu resultado. Porque ele me deu aqui, ó, o resultado de todos os 30 dias, tá vendo? Os 30 dias estão aqui, ó. Então, a minha resposta agora, o que eu estou fazendo, vai aparecer lá embaixo. Aqui, ó. Vai aparecer bem aqui, ó. É interessante que bem aqui embaixo, ele me dá algumas sugestões do que ele ainda pode fazer. Por exemplo, Wellington, você quer criar um calendário organizado, pronto para impressão? Você quer desenvolver uma legenda completa de cada dia? Olha aqui, tá vendo? Eu ia dar um comando e ele já estava sugerindo que ia fazer isso para mim, ó. Você quer desenvolver as legendas de cada dia? Então, assim, eu nem preciso mais dar esse comando aqui. É só eu falar, desenvolva todas as legendas. Aí ele vai desenvolver todas as legendas de todos os dias. Só que aí vai ficar um negócio extenso, né? Vai ficar ali porque ele vai fazer a legenda dos 30 dias. O que eu aconselho você a fazer? Não dá um comando muito extenso. Faz assim, ó. Quero a legenda do primeiro dia. Aí ele vai fazer a legenda do primeiro dia, que é exatamente o que eu estou escrevendo aqui. Por quê? Porque você tem a condição de ajustar tudo o que é preciso aqui. Quando você ajusta tudo, aí você dá o seguinte comando. Pronto, agora faça os outros 29 dias, seguindo exatamente esse mesmo modelo. Aí ele vai fazer tudo conforme você está falando. Vamos então aqui fazer o seguinte. Ele me deu 4 sugestões. Ele deu primeiro criar um calendário organizado. Depois ele deu desenvolver as legendas. Depois criar roteiro para rios. E por último montar um plano específico para captação de recursos. Vamos fazer assim? Eu vou apagar aqui esse comando que eu ia dar. Ok? Vamos ver aqui. Aqui a gente passou em todos os dias, né? 17, 18, 19, 20. Ó, o sem vergonha parou no 20, ó. Ele não me deu os 30 dias, tá vendo? Não, deu sim, porque... Deu não, esse sem vergonha. Não deu os 30 dias, não. Fica de olho. Ah, entendi aqui, ó. Entendi. Na verdade, ele deu os 30 dias. Por quê? Porque lembra que ele falou lá em cima que seriam 5 postagens por semana? Então, ele, na verdade, fez 20 postagens. Quer ver? Vamos ver se são 20. 16, 18, 19, 20. É isso mesmo. Ó. São 5 por semana, então ele deu os 30 dias. Eu estava confundindo com os 30 dias da semana, mas na verdade é 30 dias, só que são 20 postagens, 5 em cada semana. Tá certíssimo, tá vendo? Mas fica atento, porque às vezes ele começa a ficar preguiçoso quando você dá um comando muito extenso e ele começa a resumir de novo, tá bom? Então... A gente fez aí tal story todos os dias, bastidores, reflexão, frase, pergunta, enquete, repost, agenda da semana. Formato ideal, YouTube e Instagram, Shorts. Instagram e YouTube, Shorts, como prioridades, postagem. Resultado dos 30 dias, posicionamento, etc e tal. Vamos então afunilar aqui, ó. Quero o calendário. Eu quero o calendário.
em tabela. Olha o que ele vai fazer. Perfeito, Wellington. Aqui está o calendário em tabela. Olha só que coisa bacana, ó. Eu vou diminuir aqui para a gente conseguir enxergar todos os dias. Gente, ó, com esse calendário, o que você vai fazer? Você vai imprimir ele, você vai imprimir e colocar na sua sala, no seu escritório. Imprimiu, deixou lá. Por quê? Porque todos os dias você já sabe o que você tem que fazer. E aqui é um negócio bacana, ó. Você pode vir aqui, copiar tabela, copiou a tabela, você pode colar onde você quiser. Eu vou só mostrar para vocês aqui. Eu vou colar essa tabela bem aqui no Canva, só para você ver como isso é possível. Olha só, eu copiei, agora eu venho aqui e colo. Pronto, tá aqui a tabela, tá vendo? A tabela está aqui, ó, toda ela, com todas as informações. Só aumentar aqui para você ver, tá vendo? Tabela copiada. Aí aqui dentro do Canva, ou do Excel, ou no Word, onde você quiser, você pode formatar. Você pode formatar a tabela aqui, ó. Você pode arrumar aqui o espaço das linhas, deixar um pouquinho maior, aumenta para cá, faz um get para lá. Tá vendo, ó? Você olha aí, ó, pronto. Tá vendo só que coisa bacana? Então você tem como ir ajustando, formatando. Você pode aumentar também a fonte. Enfim, você pode fazer muita coisa. Isso aqui era só para você ver. Aumentando a fonte. Isso aqui era só para você ver como a gente pode pegar essa tabela e levar para outro ambiente, para você poder imprimir, tá? Então você pode levar para o Excel, para o Word, e lá você imprime e você coloca na parede. Planejamento estratégico de postagens. Então, olha só, ele me deu aqui o nosso calendário. Eu tenho as 20 postagens, cada uma na semana, aquilo que eu vou fazer. Fala para mim, quanto tempo... Olha, nós levamos aqui 20 minutos e é porque eu brinquei e mostrei um monte de coisas para você. Não foi nem 20 minutos, foi menos. Agora fala para mim, quanto tempo você levaria para fazer sozinha, um planejamento de um mês de postagens? E eu tenho certeza que você nem ia ter cabeça para isso. Olha como ele vai mostrando, ele vai brincando com cada um dos setores e mostrando para você como você pode fazer. Então, olha, ele aqui, na verdade, me deu os 30 dias. Ele deu 20 de postagem e deu 30 dias, aonde você pode usar essas orientações para você poder colocar a sua rede social em funcionamento. Tá vendo aí? Eu dei a informação e com a informação a gente vai lapidando. Como o meu projeto é o Caixa de Emoções, então ele está trabalhando aqui dentro desse aspecto, ó, pilar estratégico, educação emocional, autoridade, prova social. Então ele vai criar isso de acordo com o comando. Então, quando você for fazer o seu planejamento estratégico, por favor, seja específico, coloca o seu comando, o comando certo. Aí olha como ele ainda dá aqui os stories, porque os stories são 30 dias. Bastidores reais, frase de impacto, texto de gravação, pergunta e tal. Ele vai te dando tudo isso aqui, ó. Organização da semana sugerida. Segunda-feira, autoridade. Terça-feira, educação emocional. Quarta-feira, o projeto específico, caixa de emoções. Quinta-feira, bastidores. Sexta-feira, movimento, convite. Gente, olha só. Você tem aqui a faca e o queijo. A faca e o queijo. Agora, ele me deu aqui de novo algumas opções. Você quer transformar isso em um modelo de planilha? Ou Google Sheets? Então, se você quiser... Você fala assim, quero a planilha. Aí ele já vai transformar a planilha e você salva a planilha e pode imprimir. Mas, na verdade, agora eu estou mais curioso para fazer nesses próximos minutinhos aqui com você, é a legenda. A legenda dos 10 primeiros dias. Porque ele me deu a ideia, mas eu quero fazer com você a legenda. Então, vamos lá agora, dar o comando, crie a legenda do primeiro dia. Espera aí. Crie
apenas a legenda do primeiro dia, com sugestão de imagens a serem utilizadas. Pronto, vamos ver. Perfeito, vamos fazer uma legenda forte, estratégica e posicionadora para o primeiro dia. Então, o primeiro dia ele me deu a sugestão lá de carrossel. Então, tema, o maior problema das escolas não é conteúdo, é gestão emocional. Eu até melhoraria isso aqui, gestão emocional dos alunos. Para o professor e o diretor da escola não achar que é uma coisa pessoal deles, né? Porque eles são muito assim, cheios de milindre. Então, a gente tem que ajustar a comunicação, tá certo? Então, sugestão de imagem para o carrossel, slide capa 1. Imagem de sala de aula com alunos aparentemente dispersos ou pensativos. Caramba, que legal. Vamos fazer um negócio desse aqui? Será que a gente tem tempo? Quantos minutos de gravação aí, mano? Temos 1 hora. 1 hora. Não vai dar tempo. Já deu o nosso... Ai, gente, tá vendo como quando a aula é boa, o negócio flui rápido, né? Mas vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma pausa aqui agora. Nós vamos dar uma pausa agora nessa nossa aula. Nós vamos dar uma pausa agora na aula. E nós vamos fazer o seguinte. Vou dar uma pausa aqui na aula agora. E vou fazer o seguinte. Eu volto com vocês na aula que vem, onde nós vamos pegar essa ideia e colocar em prática. Combinado? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu sou o professor Wellington Ribeiro, essa aula aqui está sendo muito legal, a inteligência artificial aplicada à rotina da OSC. Nessa aula, você e eu já começamos a fazer o planejamento das redes sociais e agora eu quero mostrar como você pode usar esse planejamento de uma forma prática na aula que vem. Então, um abraço para você, já vai rapidinho, bebe uma água, molha o rosto, se bater um sono aí, volta para cá para a gente poder fazer a aula que vem. Um abraço!